안녕하세요. Oi gente, tô de volta com mais um vídeo porque vocês pediram e eu vim então comentar os episódios de Love Next Door, que é esse drama protagonizado pelo Rei e pela Somin, que eu tô acompanhando aí em tempo real. Ele estreou, se eu não me engano, dia 17, né, agora de agosto, e já tá disponível na Netflix também a partir desse sábado, né, dia 31, dublado em português, enfim. E aí, gente, eu tô acompanhando a exibição coreana, então eu pretendo fazer vídeos comentando os episódios seguindo o que tá passando lá, mas aí depois quem estiver acompanhando pela Netflix brasileira vai vendo os vídeos que eu já tiver postado, enfim. E aí no vídeo de hoje, excepcionalmente, eu acredito, eu vou comentar 4 episódios, tá? Os 4 primeiros, porque eu não consegui fazer separado, né, de 2 em 2, então pra não perder aí, não ficar atrasada, né, e continuar acompanhando em tempo real, eu vou falar dos 4 hoje, e também eu acho que os 2 primeiros episódios não aconteceu muita coisa não, foi bem introdutório e tal, então eu acho que faz sentido juntar todos esses. Então vamos lá falar sobre esses episódios, lembrando que obviamente vai ter spoiler do que aconteceu, né, e já quero pedir desculpas também, porque pode ser que fique um pouco confuso aí, porque eu vou ter que ir lá na frente, depois voltar, porque como são vários episódios, não deu pra fazer assim uma linha de raciocínio muito certinha, cena a cena, tá? Mas vou comentar os fatos mais importantes. Então eu quero começar falando bem ali do comecinho mesmo, a primeira cena que a gente tem, que são as 4 amigas, né, mães ali dos nossos protagonistas, dos personagens principais. Elas são bem amigas, estão fazendo uma trilha juntas e, meu Deus, essa cena eu achei extremamente chata. Eu acho que foi um dos piores começos de drama que eu já vi, porque assim, pra mim, a primeira cena tem que ser uau, prender muita atenção, ser muito interessante, e eu achei essa chatíssima. Mas enfim, elas estão lá fazendo a caminhadinha delas, muito fitness, e estão ao mesmo tempo comentando sobre os filhos, né, se gabando, aquela competição de qual filho é melhor, qual tá com a melhor vida, que ganha mais, enfim. E aí então a gente vai ser apresentado aos personagens, né, principais, começando então com o Sung-hyo, que é o personagem do Jung Hae-in, e ele tá visitando ali um cemitério, né, porque é uma visita técnica, na verdade, ele é um arquiteto, inclusive amei a representatividade aí dos meus colegas de profissão, né? Quem não sabe, sou designer de interiores, então me senti representada em muitos momentos desses episódios. E aí o Sung-hyo tá lá visitando esse cemitério porque ele quer construir um parque memorial. E, gente, eu achei isso uma coisa, assim, muito específica, então eu acredito que tem algum motivo ali por trás desse desejo dele, deve ter alguma coisa, não sei se eu tô viajando, talvez não tenha nenhuma explicação, mas pelo destaque que eles deram ali para essa cena, eu acredito que tem algum motivo sim, que a gente vai descobrir mais pra frente. E aí o que acontece? A gente vê que ele é um arquiteto que tá ali recebendo prêmios, ele tá inaugurando seu novo escritório, né, assim, um escritório inclusive enorme, surreal, assim, para um arquiteto, né, com, nossa, capacidade para vários funcionários, e aparentemente, por enquanto, ele nem tem uma equipe assim grande, né, é basicamente ele, o sócio, e uma outra moça lá que aparecem por enquanto, e o prédio, né, deles, chiquérrimo, enorme, fiquei assim, chocada. E aí, aparentemente, nossa, ele é um arquiteto que está se dando super bem, ganhando milhões, mas pelo que a gente vê não é exatamente isso que está acontecendo, porque ele trabalhava para um escritório, aí ele resolveu sair para abrir o escritório próprio dele, né, e eles estão passando por algumas dificuldades ali financeiras até, então por isso que cada projeto que eles conseguem pegar importa muito, né, vai fazer toda a diferença. Falando agora da Soryu, que é a personagem da Somin, ela tá voltando para a Coreia depois de passar um bom tempo, né, vários anos nos Estados Unidos, trabalhando numa empresa renomada, tipo a maior empresa mundial, assim, mais conhecida, né, então ela tava trabalhando nessa empresa, e pelo que a gente vê ao longo desses 4 primeiros episódios, a Soryu sempre foi aquela aluna, assim, muito exemplar mesmo, né, que tirava boas notas, o destaque da turma, então ela conseguiu bolsa de estudos e tal, foi contratada por essa empresa, ela se tornou ali a aluna referência, né, orgulho da escola, enfim, orgulho da família, tanto que a mãe se gaba muito dela, e ela era um exemplo, assim, um orgulho não só na vida profissional, né, ganhando muito bem numa empresa renomada, mas também na vida pessoal, porque ela estava com o casamento marcado, e a gente sabe que a Coreia, né, valoriza muito essa parte aí, mas a realidade é que tudo isso aí desmoronou, então ela não tá mais trabalhando
trabalhando na empresa, não tá mais noiva, ela cancelou o casamento e tá voltando então para a Coreia. E aí o primeiro episódio gira basicamente em torno disso, né, dessa volta dela para a Coreia. Então ela chega de volta na Coreia, se encontra com a melhor amiga de infância, né, a Moon, que também é amiga do Sun-hyo, né, e aí todos eles têm esse reencontro e ela tem que enfrentar então a família dela, né, e contar que tudo que aconteceu, né, porque que ela tá de volta. E toda essa questão aí dela contar para os pais, né, porque que ela voltou, principalmente para a mãe, gerou cenas bem engraçadas dela fugindo ali da mãe que queria bater nela, a mãe dela descontando a raiva na bateria, achei icônico, mas também tem um lado que é bem triste, né, bem pesado de por que a mãe tem toda essa reação. Então essa reação da mãe dela que me deu muita raiva, né, dela ficar lá querendo bater na menina porque ela terminou o noivado, porque ela se demitiu, enfim, tem toda uma coisa por trás, né, que é muito da mãe se projetar, né, da mãe projetar na filha o que ela queria para ela, sabe? Também as frustrações que ela teve na vida e tudo mais. Então, ao longo dos episódios a gente vê, principalmente naquele encontro da mãe, né, com as amigas de infância lá na inauguração do escritório, que ela se sente inferior às amigas, né, e ela queria ter conquistado muito mais coisas. Então a filha dela ser bem-sucedida na carreira, né, tá ali com o casamento marcado, é como se compensasse isso da vida dela e mostrasse que, nossa, ela se deu bem, né, ela foi uma boa mãe, criou a filha muito bem. Então, nossa, eu acho essa questão, assim, muito pesada. Mas, enfim, sobre a família dela, eu queria comentar uma outra coisa, que é que esse ator que faz o pai, gente, ele tá em todos os dramas que eu assisto, sério. Falem aí se é a mesma coisa com você, se ele tá em tudo, porque, sério, eu já assisti vários com ele. E uma outra coisa é que a família dela nunca foi rica, né, assim, dá pra ver que a família do Sun-hyo sempre foi melhor de vida, né, com condições financeiras melhores, dá pra gente comparar a própria casa deles, né, tem uma grande diferença, o pai dele é médico, né, a mãe também tem um cargo ali importante, então eles tinham essa diferença financeira já. E agora os pais da Soryu estão passando ainda por uma crise ali no restaurante deles, então a situação não está muito fácil, o que faz a volta da Soryu pesar ainda mais, né? E falando sobre essa questão de atores que estão em vários dramas, esse não está em vários que eu assisti, mas estava em 2 ao mesmo tempo, que é o Yoon Ji-won, que faz o jornalista, porque ao mesmo tempo que eu comecei a ver Love Next Door, eu comecei a ver Tomorrow, né? E ele também tem um papel bem importante em Tomorrow. E aí, gente, quando eu me dei conta que era ele em Love Next Door, eu falei, meu Deus, porque eu já tava apaixonada por ele em Tomorrow, e em Love Next Door ele tá ainda mais bonito, meu Deus do céu. E o personagem dele é o Kang Dong-ho, que é um jornalista misterioso que vai fazer par ali com a Jong Mo-eun, que é uma paramédica, amiga de infância do Sun-hyo e da Soryu. E os dois acabaram se encontrando algumas vezes, né? Ele e a Mo-eun encontraram ali aleatoriamente em alguns lugares, e agora essa relação vai crescer ainda mais porque ele se mudou para o mesmo bairro, né, para a mesma vizinhança de todos eles. E falando sobre ele, né, como eu disse, ele é um jornalista muito misterioso porque ele não fala muito ali da vida pessoal, ele, né, sai correndo quando perguntam as coisas para ele, dá um jeito de disfarçar. E eu tava com a teoria de que talvez ele fosse casado, algo assim. Tem até uma cena das mães conversando, né, que ele ajuda uma delas e elas falando no sentido assim, dele ser um bom partido, né, um homem bonito, prestativo e tal. E aí a mãe da Moon, se eu não me engano, faz um comentário assim, meio por alto. Ela não termina de dizer, mas ela queria falar alguma coisa, tipo, no sentido de que ele não estaria disponível para as filhas delas, né? Então eu fiquei com essa impressão de que talvez ele pudesse ser casado, mas ao mesmo tempo eu falei, será que eles colocariam um homem casado, né, pra estar nessa coisa, assim, dando em cima da outra? Não sei. Porque, assim, se fosse isso, ele seria um babaca, né? Então, não acho que seja. E aí tem uma outra teoria que eu vi depois, né, do que pode ser realmente esse mistério dele, que eu vou deixar pra comentar bem no finalzinho, porque é meio que um spoiler, assim, eu nem queria ter visto, acabei vendo sem querer, mas aí eu comento no finalzinho o aviso pra vocês, pra quem não quiser pegar nenhum tipo de spoiler, né, enfim. E agora, então,
esses quatro já se conhecem, né? Na verdade, eles até chegaram a estudar na mesma escola, né? Mas acho que em séries diferentes, enfim. E aí, falando sobre escola, né? Juventude e tudo mais, a gente vê ao longo dos episódios também que o nosso casal principal, nossos protagonistas, eles sempre foram muito próximos, né? Estudaram juntos, eram filhos ali das amigas, né? As mães eram amigas, então eles sempre foram muito próximos, mas eles tinham aquela relação ali de amor e ódio, né? Sempre um implicando com o outro, enfim, mas ao mesmo tempo se apoiando bastante. A gente vê, por exemplo, a cena lá do Sang-hyo competindo, né? E a Soryu tava lá torcendo por ele. A gente descobre também que naquelas cartinhas que eles escreveram, né? Ele contou que ele começou a nadar, ele era atleta, né? E ele começou a nadar porque ele queria poder salvar a Soryu, né, se ela se afogasse, porque ela tinha medo de água e tal. Então ele começou a nadar por isso e se tornou atleta. E aí, inclusive, ele ia competir nas Olimpíadas, né, mas ele sofreu um acidente, teve que parar de competir, de nadar e tudo mais. E outra coisa que a gente descobre é que o Sang-hyo sempre foi apaixonado pela Soryu, né, desde ali da época de adolescência. Então é uma das coisas que ele escreveu ali na cartinha dele e colocou na cápsula do tempo. Inclusive, essa parte de cápsula do tempo gerou muitas cenas maravilhosas, né? A cena dos dois na piscina, meu Deus do céu, gente, a química maravilhosa. Falando um pouco mais sobre a Soryu, a gente, no primeiro episódio, já dava pra perceber que ela não tinha voltado pra Coreia simplesmente porque ela, quis, assim, do nada, tirar um ano sabático, e muito menos ela tinha traído o noivo, como ela contou. A gente consegue perceber que era uma outra coisa que aconteceu, e ao longo dos episódios a gente vai descobrindo um pouco mais sobre isso. Principalmente ali no episódio 4, a gente tem um panorama melhor sobre isso, né? Então, pelo que eu entendi, inclusive, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, vocês me corrijam também, tá, gente? Porque estou indo pelo que eu fui entendendo. Mas eu entendi que a Soryu era uma funcionária muito boa, né? Igual eu falei, ela sempre foi exemplar na escola e tal, no trabalho não era diferente, e aí as pessoas começaram a se aproveitar disso, né? Aquele cara que acaba indo pra Coreia, ele fala pros outros, né, que tipo, se ele se der um tapinha nas costas dela e falar, nossa, confio em você, acredito no seu potencial e tal, ela ia ficar ali felizinha e faria, inclusive, o trabalho dos outros por eles. Então ela acaba percebendo, no final das contas, que ela estava sendo feita de trouxa ali, né? Ela estava fazendo o trabalho dos outros e pelas costas dela, eles ficavam rindo dela, falando, por que será que ela é desse jeito, né? Deve ser uma falta de afeto, enfim. E tem ainda um mistério aí que a gente com certeza vai descobrir mais pra frente, né? Que é o motivo dela ter ficado afastada, eu acho que 1 ano, né, do trabalho, 3 anos antes. Então ela teve esse período aí que ela ficou de licença, né? Que ela ficou ausente do trabalho e o pessoal lá fica fofocando sobre isso. E a gente acaba descobrindo tudo isso da Soryu porque o escritório do Sang-hyo se candidatou, né, para fazer um projeto para a empresa que a Soryu trabalhava, e aí esse cara babaca, né, da empresa viajou para a Coreia para fazer a reunião e tal. E pelos teasers que tinham saído, o pessoal tava até imaginando que esse cara era o ex-namorado, o ex-noivo dela, mas pelo que eu entendi, ele era só um colega de trabalho mesmo. Esse ex deve aparecer mais pra frente. Essa parte também rendeu cenas maravilhosas, né, como o Sang-hyo defendendo a Soryu, né, e depois, mais maravilhoso ainda, a própria Soryu se defendendo, batendo no cara, maravilhosa demais. E a gente ainda teve a cereja do bolo, que foi o sócio do Soryu que gravou toda a reunião, né, e vai fazer, né, acabou fazendo o cara babaca lá ser demitido. E no final das contas, o escritório do Sang-hyo ainda conseguiu pegar um projeto dessa empresa, né, uma outra loja que eles vão abrir, então deu tudo certo. E ainda sobre a Soryu, a gente descobriu também nesses episódios que, como eu falei, ela não traiu o noivo, né, foi ele que traiu ela. Então, tô aguardando também o desenvolvimento dessa história, que com certeza tem muita coisa ainda. Bom, acho que eu consegui fazer um apanhado geral, assim, dos principais acontecimentos desses episódios. Não entrei em detalhe de tudo, né, porque ao longo dos próximos, eu acho que eu posso ir voltando em algumas coisas que já aconteceram aqui, principalmente dos personagens secundários, né, vou trazendo pra vocês e a gente vai comentando. Mais uma coisa que eu quero fazer uma menção aqui é o fato do Sang-hyo ter reformado o quarto da Soryu,
Rio, meu Deus, ficou a coisa mais linda. Achei muito fofa essa cena. E agora eles voltaram também a ser vizinhos, então com certeza vai render muita coisa ainda. E outra coisa que eu queria comentar, que eu vou falar com mais detalhes nos próximos episódios, mas que eu tô muito intrigada, é em relação à mãe do Son-hyo, porque, como eu falei, ela tem um cargo ali, eu acho que ela é diplomata, alguma coisa assim, não lembro. Mas enfim, ela tem um cargo que ela passa bastante tempo fora da Coreia e tal, mas ela não foi designada para mais nada ainda, tá essa situação ali meio estranha, e eu tô sentindo que essa mulher vai ser demitida, alguma coisa vai acontecer. E agora eu vou falar sobre o possível segredo do jornalista, né, do Dan-ho, então quem não quiser saber já sai aí do vídeo. Mas vamos lá comentar sobre ele então. Isso aqui, gente, eu nem queria ter visto. Inclusive, não deixem spoiler. Se vocês souberem alguma coisa, não deixem aqui no vídeo, porque eu realmente não gosto. Quando eu vejo alguma coisa é sem querer, né? Acaba passando no Twitter, enfim. E foi o que aconteceu aqui. Eu li um comentário sem querer sobre isso, que é que talvez esse segredo dele é que ele seja o pai da menininha que apareceu no último episódio. Que é aquela menininha que a Ama-eun ficou conversando, né? Adorou a menina e tal. Então, eu achei que faz muito sentido, porque a menina ficou falando sobre o pai, né? Bastante, dando ênfase nisso. Então, eu acho que ele realmente é o pai dessa garotinha. Bom, gente, mas então, por hoje é isso. Semana que vem eu volto pra comentar os episódios 5 e 6. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sininho das notificações. Beijo e até a próxima!